ligações iônicas. O que são as nossas ligações iônicas ou como que a gente vai fazer? A primeira questãozinha que a gente tem para resolver é para a gente nomear as seguintes funções. Mas aí, o que que a gente vai fazer para nomear essas funções? O que que a gente precisa para nomear essas funções? Vou colocar aqui do ladinho junto. Primeiro, o que que a gente faz primeiro? Primeiro, a gente consulta. Primeiro, consulta a tabela periódica. Consulta a tabela periódica para a gente saber quais elementos que a gente tá falando, quais elementos que a gente vai colocar. Aí a gente tem o nome do elemento, né? Do elemento. A gente também escreve o nome desse metal. Escreve o nome do metal, porque vocês estão vendo que são dois, a gente tem dois elementos aqui neste caso. E a gente coloca no quarto, a gente acrescenta o eto ao final do não metal. E por fim, no quinto, a gente coloca o D entre eles, né? O D entre essa questão. Vamos fazer que é mais fácil. Tô com a minha tabela periódica aqui. O nosso primeiro é a G2S. Aqui a gente vai, um é metal e outro é não a metal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai procurar onde está esses nossos componentes químicos, né? Vamos aproximar aqui onde tá. Assim é mais fácil. Aqui nós temos a nossa prata. O nosso prata é um metal? Sim, gente, a nossa prata é um metal. É um metal. E o outro é o S. Então, a gente tem prata e nós temos o enxofre, né? Que aqui, nosso Szinho de enxofre. Então, eu anoto que a gente tem a prata. Prata mais o enxofre. Enxofre. Anotado, né? E o que que a gente faz agora? Uma dica muito legal é que a maioria das tabelas ela vem com esta tabela aqui. Então, ela facilita a nossa vida. O enxofre, quando a gente vai colocar ele, vai nomear ele, que neste caso ele é um não metal. Vamos ver aqui. A gente anota o nome deles. Eu vou fazer aqui embaixo que é mais fácil. Nosso AG é a prata. Nosso S é o enxofre. Ok? Até aqui, ok, né? Agora, vamos ver. Aqui ele diz pra gente, a gente consultou a tabela periódica, a gente anotou o nome do elemento, a gente escreveu também o nome do ametal. E atrás desse nome do ametal, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar o eto. Mas, prof, vai ficar enxofreto? Não. O enxofreto? Não. O nosso enxofre, ele, analisando, vamos olhar a tabelinha, essa tabelinha que eu disse. O nosso enxofre aqui, o nosso S, ele fica o quê? Ele fica sulfeto, neste caso. Então, a gente terá aqui o quê? Nós teremos um sulfeto. Sulfeto. Acrescentamos o D entre o nosso não a metal e do nosso metal. Então, D prata, ok? Agora, vamos fazer a B novamente. A nossa B é MgCl2. E agora, professora? Vamos novamente ali na nossa tabelinha. Mg, o que é nosso Mg? Onde está o nosso Mg na tabela? Aqui, ele é o nosso magnésio. Ah, mas o magnésio, ele é nosso metal? Ou ele não é o nosso metal?
Não, gente, ele não é nosso metal, né? Ele é nosso metal. Desculpa. Vamos para mais uma questãozinha sobre a tabela periódica. E agora a gente vai escrever as fórmulas e os nomes desse composto. Que eu no primeiro eu já achei, né, que ele fala do sódio e do iodo. Aqui na tabela nós temos o nosso sódio aqui e nós temos o nosso iodo aqui. O que a gente vai fazer? A gente já tem a formulazinha NaI, eu não vou estar colocando a nomenclatura com os numerozinhos. E o que a gente tem? A gente tem um metal e um não metal. O que a gente precisa? O nosso não metal, que é o iodo, ele vai ser, então, iodeto de sódio. Sem muito segredo. Aqui, a gente tem um oxigênio, a gente sabe que o oxigênio é I, então, LiO. O nosso oxigênio... Eu não vou, como eu disse, eu não vou estar colocando os numerozinhos, até porque a gente acabou não vendo isso ainda. E aqui, o que ele vai ser? A gente tem uma função de oxigênio juntamente com o nosso lítio. Então, a gente vai ter o quê? Um óxido, que ele mostra aqui embaixo na nossa tabelinha. Óxido de lítio. Óxido de lítio. Que na verdade ele pede o nome dos compostos, né? Então eu vou estar colocando. Enxofre, a gente viu que o enxofre é o S e o bário é BA, então vai ficar BAS aqui. Vou pegar minha. Então, deixa eu arrumar aqui. BAS, que vai ser sulfeto de bário. E quando eu bromo, o que a gente faz? Brometo de alumínio, potássio e oxigênio. A gente já sabe que o oxigênio é óxido, então um óxido de potássio. Cálcio. E agora o cálcio. Como que a gente vai fazer? Pegadinha, né, gente? Aqui é o cálcio cloro, então fica cloreto de cálcio. Fosfato e amônia, amônia e fosfato. Fosfato, aqui ele já tá dando como se escreve, é o nosso fósforo, fosfato, né? Então, fosfato de amônio e carbonato de alumínio. Acredito que não seja muito difícil a gente estar fazendo essa nomenclatura, é uma coisa bem simples, tá dando nome para essas fórmulas, até porque a gente tem auxílio da tabela, para quem tem essa tabela assim, deixa eu estar diminuindo, quem tem essa tabela assim, que já tem os principais ônus, o que já facilita muito na questão da gente estar fazendo a nomenclatura. É isso, então, sobre as nossas ligações de hoje. Nossas ligações iônicas, né? Até mais.